to receive Quero you convidar always. vocês a abrirem a Bíblia I comigo. would like to invite you to open your Bibles with Glória a me. Deus. Glory to Lucas God. capítulo 5. Luke chapter 5. Lucas capítulo 5. Vamos ler Luke do chapter verso 1 ao verso 11. 5, we're going to read from verse 1 to 11. Lucas capítulo 5, Luke chapter 5, do verso 1 ao 11. from verses 1 to 11. Diz assim: It says, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. A todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Amém. Esta manhã eu tenho certeza que Deus quer falar muito conosco. This morning I'm certain that God wants to speak to us. Essa história é uma história bem conhecida, que ela é narrada nos 4 The evangelhos. story is well known. It's narrated in the 4 Gospels. E essa história ela fala do encontro que Jesus And this story talks about the meeting that tem com Jesus Simão Pedro, has with Simon Peter, Tiago e João, James and John ali no lago de Genezaré, at the lake of ou também Genezareth, conhecido como Mar da which Galileia. is also known as the Sea of Galilee. É importante você saber que até esse momento esses homens ainda não eram discípulos de It's Jesus. important for you to know that up to this moment, these men were not disciples of Jesus E Jesus estava yet. ministrando a palavra, pregando ali naquela praia. And Jesus was ministering the word, preaching at that beach. E aqui Jesus faz um convite para esses homens, And here Jesus does an invitation para to que eles these pudessem men segui-lo. so they could follow him. Ainda Jesus não estava convidando eles para serem apóstolos. Jesus was not yet inviting them to be É importante apostles. você entender It's isso. important for you to understand Jesus this. estava convidando eles para segui-los, Jesus was inviting them to follow him, para deixar aquilo que eles estavam fazendo to leave what they were doing e acompanhar Jesus na jornada que ele estava iniciando. and accompany Jesus in the journey he was E nessa manhã beginning. eu quero dizer algo para você, And this morning I want to say something to que you, Deus sempre dá uma oportunidade that God always gives an opportunity para quem não desiste. for those who don't give up. Deus sempre dá uma God oportunidade always gives an opportunity para quem não to desiste. those who don't give up. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas, And I want to share with you a few things algumas here, lições que nós podemos aprender com essa a história. few lessons that we can learn with this story. É importante a gente entender It's important for us to understand que Deus ele fala conosco o tempo inteiro. that God speaks to us all the time. Agora, o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, But what changes our life is not what we know, e nem tampouco aquilo que a gente sabe, much less what we mas know, aquilo que a gente aplica. but what we apply. Então nós precisamos aplicar no nosso dia a dia So we need to apply in our daily aquilo life que Deus fala conosco. what God speaks to E us. nessa manhã eu quero dizer para você que você pode viver um recomeço, And this morning I want to say to you that you can você pode live viver a uma restart, new season, that you can live a uma new nova season, estação. a new season. Agora, 3 coisas acontecem But 3 things happen antes de você entrar numa nova estação, before you enter into a ou new antes de você season. viver uma nova temporada. Before going through this new A primeira é season. que Deus vai mudar o seu coração. The first is that God will change your heart. É muito difícil você recomeçar It's very difficult for you to ou restart você entrar numa nova fase da sua or for you to vida go into a new phase in your life sem mudar o seu coração. without changing your heart. A Bíblia diz que toda
todas as saídas da vida estão no meu The coração. Bible says that all the exits of life are in my heart. Provérbios diz isso. Proverbs says E às this. vezes nós queremos viver algo novo, And sometimes we want to live something new. nós queremos viver um recomeço, We want to live a mas nós não restart. queremos mudar o But we don't coração. want to change our heart. Eu conheço muitas pessoas que estão com o coração endurecido, I know many people who have a hardened heart. pessoas que foram feridas, People who were pessoas que wounded. foram magoadas, People who were hurt. e elas não conseguem viver um ciclo novo na história And they're delas, not able to live a new cycle porque in elas their estão life. presas, Because they are elas estão imprisoned. aprisionadas, They are bound. e o maior problema está no coração. And the greatest problem is in the Então heart. não se esqueça disso. So don't forget about Não this. tem como você viver uma nova There's temporada no way for you to live a new season sem primeiro mudar o seu without coração. first changing your heart. A segunda coisa que Deus faz The second thing that God does é renovar a nossa is mente. to renew our mind. Não tem como vivermos um recomeço There's no way to live a restart sem renovar a mente. without renewing our Romanos mind. 12:2 Romans 12:2 diz que nós precisamos o quê? says that we need to do what? Renovar a mente. To renew our mind. Nós não podemos nos conformar That com o mundo. We can't conform with the world. E a palavra conformar que significa tomar a forma, And this word conform, it means to take estar shape, conforme o to mundo. be according to the E é muito world. comum hoje nós queremos vivemos nos padrões que o mundo nos mostra. And it's very common nowadays for us to want to live in the patterns that the world shows Mas eu não to posso us. me conformar, But I cannot conform. me amoldar, I cannot take the tomar a shape, forma. the same form. Para eu viver um recomeço, eu preciso renovar a mente. In order to live a new beginning, I need to Porque renew Paulo, the escrevendo mind. essa carta aos Romanos, Because Paul, as he wrote this letter to Romans, ele diz que a única forma de você conhecer a vontade de Deus he said the only way for you to know the will é of renovando God a sua mente. is by the renewal of your mind. E Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, And Paul said that the will of God is ela é good, agradável it's pleasing, e ela é perfeita. and it's perfect. E é exatamente nessa ordem. And it's exactly in this Ele order. diz que a vontade de Deus é He boa, said God's will is good, é agradável is pleasing, e é perfeita. and is perfect. O que Paulo está nos ensinando What Paul is teaching é que a us pior vontade de Deus para você, Samuel, is that the worst will of God for you, Samuel, é boa. is good. A pior vontade de Deus é boa. The worst will of Ah, mas God tem is vontade de Deus good. que é ruim? But is there any Claro will of que God não. that's bad? Of course Não existe not. vontade ruim. There is no É bad por isso que a will. vontade de Deus para o ser humano ela já começa sendo boa. That's why God's will for the human beings already E aí, starts enquanto being você good. não renova a mente para experimentar essa vontade de Deus que é boa, And until your mind is not renewed to experience this você good não will vai of God, experimentar a vontade you agradável won't be able to experience the e pleasing, não vai experimentar a vontade and perfeita you de won't be Deus able para to você. experience the perfect will of God for Agora you. você precisa pagar um preço por isso. But you need to pay a price for this. Hoje é muito comum as pessoas elas querem ter uma saúde perfeita, Nowadays, it's very common for people to want to have a perfect health. elas querem ter um corpo They perfeito, want to have a perfect body. elas querem viver uma vida conjugal They perfeita, want to have a marital elas life querem that's ter um perfect. ministério They want perfeito, to have a perfect mas ministry, não querem pagar o preço. but they are not willing to pay the price. Não querem abrir mão de algumas coisas que estão impedindo They don't want to let go of certain things that are stopping você avançar. you from moving Então forward. é preciso renovar a mente. Therefore, the mind E a must única be forma renewed. de a mente ser renovada And the only way to renew the é não se mind conformando com o mundo. is by not taking the shape of the As world. pessoas elas querem viver a vontade de Deus, People want to live God's will, mas elas não querem deixar de se conformar. but they don't want to stop Ou tomar a themselves from forma. conforming or E taking quando eu the shape. quando eu falo se conformar e tomar a And forma, when I speak about taking the shape é and being literalmente não conformed, viver it's literally not segundo os living padrões according to the deste patterns mundo. of this world. O que é que Salmo 1 Or the diz? standards of this world. What does Salmo 1 tem uma grande lição para the todos first nós. psalm says? There's a great lesson for all O of salmista us. diz: bem-aventurado The psalmist says, blessed o homem que não anda is the man who does not walk segundo o conselho dos ímpios, according to the advice of the wicked, não se detém no caminho dos who does not pecadores stay in the path of the wicked, e nem se assenta na roda dos or sit escarnecedores. on the talks of those who are unbelievers. O salmista aqui fala de três classes de pessoas que eu e você, para The sermos psalmist talks about bem-sucedidos, three classes of people that you and I, in order to be não successful, podemos nos associar a we elas. cannot be associated to Três them. classes de pessoas: Three classes of people: ímpios, the wicked,
Porque o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Because the psalmist says, blessed is the one who does not walk Ele in the fala step dos with the wicked. escarnecedores. It talks about the mockers. Porque se você anda com ímpio, você vai se deter, você vai parar no Because caminho if you dos stand in the way escarnecedores. of the sinners, then you're going to stop in the company of the mockers. Escarnecedores são aqueles que zombam do evangelho. The mockers are those who make São fun of the aqueles que zombam gospel. dos princípios que estão estabelecidos na Those who palavra make de fun of the Deus. principles that are established in God's word. E eu tenho certeza que sem exceção alguma, And I'm certain that without exception, todos que estão sentados nesse auditório all who are sitting in this já auditorium tiveram experiência de pessoas zombarem do cristianismo, have had experience of people mocking the Christianity, pessoas zombarem da sua fé, people mocking your faith, pessoas zombarem do seu people comportamento. mocking your behavior. Então, esse é o So escarnecedor these are the que mockers critica who pastores, criticize pastors, critica igrejas, who criticize the church, critica o evangelho. who criticize the gospel. e nós estamos rodeados desse tipo de And we are pessoas. surrounded by this type Agora, of você people. quer entender a vontade de Deus para a tua vida? But now you want to understand God's will for your life? Não anda com ímpio. Then don't walk with the Não wicked. pare no caminho dos Don't stop on escarnecedores. the way of the sinners. E o salmista diz, não se assente na roda And it says, do not sit dos escarnecedores. around the company of the mockers. E ele vai nessa sequência porque o escarnecedor é o pior tipo de amigo que eu possa And he ter. goes in the sequence because these mockers are the worst type of friends that I can have. Porque ele não só zomba do evangelho, Because not only do they ele mock só the não gospel, critica a minha fé, not only do they criticize my mas é aquele faith, que escarnece. but it's the one who É makes aquele que fun ele of, faz brincadeiras tão baixas who makes such low jokes que a gente fica até com vergonha. that we even become embarrassed. Então, é muito simples você entender a vontade de Deus. Therefore, it's very simple to understand God's Primeiro, não se will. conforme com o mundo. First, don't be conformed with the world. Para você não se conformar com o mundo, In order not to be conformed with você the tem que world, evitar andar com ímpios, you need to avoid walking with parar no wicked caminho com... or standing in the way. Como que é o segundo? Parar no caminho dos pecadores. Pecadores, ímpios, né? The Deu sinners, branco right? agora. I just had a Mas blank fica now. tranquilo que eu sei pregar. But don't worry, I know how to preach. Sentar na mesa com And sit esclarecedores. in the company of mockers. Bom, isso aqui fiz Brothers, this is, uma psicologia com você para te acordar agora. I just did this to help you wake up. Mente renovada. A renewed mind. Estão comigo? Are you with me? Qual é a terceira coisa que vai acontecer antes de você viver um recomeço? What is the third thing that's going to happen before you live a new beginning? Deus vai provar a sua fé. God will test your faith. Então, primeiro, eu preciso mudar o meu coração. So first I need to change my heart. Segundo, renovar minha mente. Second, renew my E mind. terceiro, a minha fé vai ser colocada em prova. And third, my faith Tem will be alguém aqui nessa tested. manhã que está sendo provado na Is sua there fé? anyone here this morning who is being tested Alguém? in their Mas faith? só uma irmã? Oh, only one Ô, sister? você, eu vou precisar fazer uma terapia com I'm going to need to você. do some therapy with you. Tem alguém provado na Is fé there aqui nessa anyone manhã? here being tested in their faith A this fé, morning? irmãos, é um dos maiores fundamentos que um cristão pode ter. Faith, brothers, is one of the greatest foundations that a Christian person can have. Existe um momento que eu estava dentro da minha casa, There's a moment I was inside vivendo of um my momento muito house, difícil da minha vida em going 2008. through a very difficult moment in my life in 2008. Havíamos perdido vários imóveis com aquela bolha que teve no mercado imobiliário. We had lost many real estate with that bubble that happened in the E real eu, estate e eu market. confesso que a minha fé ela foi estremecida naqueles dias. And I confess that my faith was shaken on those days. Nós havíamos perdido muito dinheiro, We lost a lot of money. estávamos para ser despejados da nossa We were casa, about to be thrown out of our home. já não tinha nem um carro para andar. We didn't even have a car to E eu ride. comecei a questionar a Deus a razão pela qual aquilo estava And I acontecendo. started to question God, the reason for that to E a minha happen. fé começou a ficar And estremecida. my faith started to shake. Foi um momento muito difícil para mim e para minha It família. was a very difficult moment for my family and I. E eu entrei no propósito com Deus e já estava uma semana sem comer nada. And I went into a purpose with God. I was for a whole week Eu não without queria eating tomar anything. banho. I didn't want to shower. Eu não queria ver I ninguém. didn't want to see anyone. Assim, num momento quase em depressão. Almost depressive. Aí um dia minha esposa entra no quarto And one day my wife comes in the bedroom. e ela diz: Pedrinho, And she says, Pedrinho, nós perdemos só dinheiro. we only lost money. E eu falei: mas o dinheiro é tudo que nós temos. But I said, but money is everything we have. E ela falou assim: não, And she said, no, nós só perdemos dinheiro. we only lost money. Nós não podemos perder a nossa fé. What we can't lose is our faith. Porque a nossa fé é tudo que nós
temos. Because our faith is everything we have. Então a sua fé é tudo que você tem. So your faith is all that you have. Então Deus ele vai provar a sua fé. So God will test your faith. Porque eu aprendi que a fé que não é provada, ela é falsa. Because I've learned that the faith that's not tested É muito is fácil, fake. Brigitte, eu dizer It's I very easy, have Brigitte, faith. to say, eu tenho fé. Quando eu olho para minha conta bancária e tem 5 milhões de dólares disponíveis para eu gastar. When I look at my bank account and I have $5 million available for me Recebe, to irmão, que o anjo já spend. fotografa. Receive, because then the Isso. angels can Recebe. take pictures. Just Recebe aí. receive. É, irmãos, aqui é profético, é ambiente This is profético. prophetic. It's Mas a é muito prophetic fácil eu environment. falar I have faith. But it's very easy to say, eu tenho fé. Quando eu moro numa casa que está quitada. When I live in a paid and full Recebe, irmão, house, recebe. receive it. Recebe? É muito fácil eu It's falar I have faith. Easy to say, eu tenho fé. Quando eu estou andando no carro que eu quero andar e não devo uma prestação dele para o When I'm banco. walking in the car that I Recebe need to aí, irmão, ride and I recebe. don't owe anything Recebe. on it, receive it. É profético, irmão. It's prophetic, O anjo brothers. fotografa e leva para o The irmão que a angel casa é takes a quitada. picture Vai lá. and takes it. Dá o They want a título, paid dá o in full título. house. Give them the title. É muito fácil dizer I It's have very faith. easy to say, eu tenho fé. Quando eu sou American citizen. When I am cidadão americano, Recebe, irmão? Se não é ainda, receive it. recebe. If you're not yet, just receive it. É muito fácil eu dizer I have faith. It's easy to say, eu tenho fé. Quando eu tenho uma carteira de motorista da Flórida válida. When I have a valid driver's license from Florida. A fé que não é provada, ela é falsa. The faith that is not tested Agora eu is quero fake. ver você ter fé But I want to see you having para faith dirigir sem carteira de to motorista da drive without a Flórida válida. driver's license that's valid. Tem que saber dirigir, irmãos. First, pelo you need to menos. know how to drive, at least. Porque se não souber dirigir, tem que ter fé dobrada. Because if you don't know how to drive, then you need to have double faith. Eu quero ver você ter fé I want to see you have faith. quando você mora de aluguel e está vencendo o dia de pagar a prestação, o valor do aluguel, e você não tem todo o dinheiro no When you banco. live in a rental place and you don't have all the money to pay your bill at the end of the Eu month. quero ver você ter fé quando você precisa trabalhar e você não tem um carro que possa te levar até o seu I want to trabalho. see you have faith when you need to go to work and you don't have a car to take you to work. Então, existem momentos que, e eu tenho certeza, So there are moments que in nessa life, and I manhã am tem certain pessoas aqui vivendo isso. There are people here this morning going through this. Que pode ser o terceiro estágio que Deus está te provando para levar você a ter aquilo que Ele disse que você That it teria. might be the third stage that God is taking you to test Porque você on pode you dizer, having what you pastor, like to have. eu já mudei meu coração. Because you might say, Pastor, I already changed my Pastor, eu heart. não me conformo com o mundo. Pastor, I do not conform with the Mas, world. pastor, falar de fé está complicado. But Pastor, to talk about faith, it's Mas complicated. talvez nessa manhã você está passando por esse But processo perhaps this morning you're going da sua through this fé ser process provada. where your faith is being tested. E esse texto fala muito conosco, esse texto que nós lemos. And this text really speaks to us, this text that we read. Porque aqui mostra que Pedro, Tiago e João já estavam lavando as redes. Because here it shows that Peter, John, and James are already washing E o their texto nets. diz que eles pescaram, trabalharam a noite inteira, mas não pescaram nada. And the text says that they worked all night long and didn't fish anything. Você já trabalhou muito e não viu o resultado? Quantos Have you aqui? worked a lot and not seen any results? Mas é triste. It's sad. Você trabalhar, For you to work, e work, você não vê o and resultado do trabalho. and not see the result of your labor. Você fala assim, nossa, esse contrato agora vai me gerar $50 mil. And then you think, this contract now is Recebe, going to generate recebe. $50,000. Receive it. Esse contrato vai me gerar $50 mil. This contract is going to generate Aí você começa a trabalhar, $50,000. And you begin to work Aí and quando você work. termina o trabalho, você tem que colocar mais 10 mil do bolso. And when you finish your job, you have to put 10 more in your Além de não pocket. conseguir nada, ainda teve que pagar. Not only you didn't earn anything, Alguém you já had viveu to isso aqui, pay. irmãos? Has anyone been through this before? Então aqui o texto fala que Pedro, Tiago e João, eles trabalharam a noite inteira e não pegaram So nada. the text here says that Peter, John, and James worked the whole night Mas and eu didn't quero catch dizer para você que anything. nessa manhã, But I want to say this a morning, sua melhor your experiência, best experience, ela pode vir depois da sua pior frustração. it can come after your worst frustration. A sua melhor experiência Your best ela pode experience vir might come depois da sua
pior frustração. After your worst frustration. Uma coisa que me chama a atenção One thing that catches my é que attention Simão Pedro estava lavando as redes. is that Simon Peter was washing the nets. Por que ele estava lavando as Why was redes? he washing the nets? Porque ele era um homem perseverante. Because he was a man who persevered. Ele não desistiu porque ele não pegou nada naquela noite. He didn't give up because he didn't catch anything that Ele era night. perseverante porque ele queria voltar no outro dia. He was persevering because he wanted to go back the next day. E Deus, And God, Ele sempre dá uma oportunidade He always gives an opportunity para quem não desiste. for those who don't give up. Diga para o seu vizinho, Deus Tell your neighbor, say, sempre dá God uma always oportunidade gives an opportunity para quem não desiste. for those who don't give up. Então por que você quer desistir? So why do you want to give Por up? que você quer desistir do seu casamento? Why do you want to give up on your Por marriage? que você quer desistir do seu Why do you ministério? want to give up on your ministry? Por que você quer desistir dos seus Why do you want to filhos? give up on your children? Por que você quer desistir de algumas pessoas Why do you want to give up on que Deus certain colocou na people sua vida? that God has placed in your Então life? a palavra para você também é não So desista. the word for you is also don't give up. Não desista porque parece que está dando tudo errado. Don't give up because it seems like everything is going Não wrong. deixe de lutar por aquilo que Don't você stop crê. from fighting for what you Ainda que believe os teus in. olhos físicos não consigam enxergar. Even if your physical eyes are not able to see. 12 anos atrás eu estava preso num presídio de imigração, 12 years ago I was in prison in an immigration onde todos os building. advogados que nós consultamos disseram: where all the lawyers that não we tem consulted jeito said para o pastor Pedro. there is no way for Pastor Pedro. Ele vai ser deportado. He's going to be deported. 12 anos se passaram 12 years have eu passed estou aqui and I'm here ministrando para vocês. ministering to you. Estou com o livro da minha experiência nas mãos. I have the book of my experience in hands. Não desista. Don't give up. E eu confesso que na primeira noite eu quase desisti. And I confess on the first night I almost gave up. Porque para mim era algo humilhante. Because to me it was something Um humiliating. pastor Oh, a pastor preso to be imprisoned, pela imigração. to be arrested by E aí eu comecei a immigration. colocar muito em evidência a minha reputação. And I started to put in evidence my reputation. Eu comecei a falar o que eles vão pensar de mim. I started to say, what will they think Eu of comecei me? a pensar, Júnior, o que as pessoas vão dizer a meu I started to respeito. say, Junior, what will people say about Aí me? você sabe qual é a primeira coisa que Deus me falou? And then do you know what was the first thing that God told me? O que te define não é o que as pessoas pensam sobre você. What defines you is not what people think O que te about you. define é quem você é. What defines you is who E aí you sabe o que are. Deus precisou fazer para eu entender quem eu era? And you know what God had to do for me to understand who I was? Depois eu cheguei no presídio 11 horas da manhã. I got to that building at 11 12 in the horas morning. depois. 12 hours later. 11 horas da noite. At 11 p.m. Como eu não assinei a deportação voluntária, Since I didn't sign the voluntary os oficiais me deportation, colocaram numa sala. the officers placed me E in falaram a assim, room and said, Tira sua roupa. remove your clothing. Eu falei, mas tirar minha roupa? And I said, but remove my clothes? Eles disseram, você vai ficar nu. They said, yes, you're going to be naked. Mas eu com lágrimas. I had tears. Comecei a tirar I started to meu relógio undress Invicta. my Invicta watch. Invicta. Minha calça da Calvin Klein. My pants of Calvin Klein. Meu tênis Nike. My Nike shoes. A minha camisa Polo My Ralph Lauren. polo shirt. Fiquei só com a minha roupa íntima, I just stayed with my undergarments que a gente que é homem chama de cueca. that we men call underwear. Aí ele falou assim, não, And I said, no. tira tudo. He said, take everything off. Não existe uma humilhação para um homem. There is no humiliation greater Uma for a situação man dessa. than a situation like this. Ele ficar nu. To be naked. E aí ficaram rindo os oficiais. And the officers were laughing. Depois que eu tirei toda a minha roupa, me deram uma bolsa e falaram, coloca essa roupa aí. After I was completely undressed, they gave me a bag and they said, put on these clothes Aí me there. deram uma roupa laranja. And they gave me orange clothes. Aquela roupa laranja que você vê You nos know, filmes. those orange clothes you see on movies Que eu só via nos filmes. that I only saw on movies. Sim. Aí o oficial falou assim, essa agora são as suas novas vestes. And then the officer said, these now are your new E clothes. Deus falou para mim, vestes. And God said, Mudança de clothing, vestes significa mudança de nível. changing clothing means E eu falei, changing mas level. da roupa que eu tenho para essa laranja, Deus, But from the clothes I have to these orange ones, God,
Eu não entendi o que Deus estava dizendo. I didn't understand what Mas God was naquele momento saying. Deus estava me levando para um outro nível But in no that mundo moment, God espiritual. was taking me to another level in the spiritual E world. para não bastar, And if that me wasn't colocaram numa enough, parede, they placed me on a wall falaram, vamos fazer uma foto. and they said, let's take a O picture. oficial tirou a foto, The officer took e the veio com uma picture carteirinha and it came with e a disse, essa card. aqui agora é a sua nova And identidade. they said, this here is your new E eu falei, está identity. repreendido em nome de And I Jesus. said, I rebuke this in Jesus' Naquele name. momento eu entendi. At that moment, I understood. Nós somos reconhecidos por um número, We are recognized by a por number, um ID, by an ID, por um CPF, por um by a número, driver's license, por um número que está num documento. a number that's in a Mas lá no document. céu você não é reconhecido por um número. But in heaven, Presta you're not atenção. recognized by Lá a no céu number. você é Pay reconhecido attention. por um nome. In heaven, you're recognized by a O que name. te define não é um What número. defines you is not a number. Nós precisamos desse número para ser identificado aqui na We need terra. this number to be Mas identified lá no here on céu the você é earth. reconhecido But por um in nome. heaven, you're known by a name. E existe um nome que é sobre todo And there nome. is a name that is above E é every esse nome name. que te guarda. And this name is what É esse keeps nome you. que protege o This seu name nome. is what protects your name. Quantos estão me entendendo nessa How many are manhã? understanding me this E ali morning? Deus falou muito comigo. And there this moment God spoke Porque eu to estava me. preocupado com a minha reputação. Because I was concerned with my reputation. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Deus, But when we understand who we are in God, as coisas podem mudar. things can change. E Deus ele sempre dá uma oportunidade para quem não desiste. And God always gives an opportunity for those Eu who quero don't dizer give para você up. que desistir não é uma opção. And I want to tell you that giving up is not Desistir an option. não é uma opção. Giving up is not an option. Esses homens eles estavam ali lavando as redes porque eles iriam voltar no outro These men, dia. they were washing their nets because they were going to return the next day. E é interessante que esse dia foi um dia ruim para And Simão it's Pedro. interesting because on this day it was a bad day for E um Simon dia Peter. ruim para os outros And pescadores. a bad day for the other fishermen. Não defina a sua história por um dia ruim. Don't define your story because of a bad day. Não defina o seu destino por um dia que não deu certo na tua Don't vida. define your destiny because of a day that didn't work in your Porque life. tem momentos que você acorda e fala assim: Because there are moments you wake up and you esse say, dia não deveria ter existido na minha this vida. day should not have existed in my life. Ah, se eu pudesse apagar esse Oh, dia if da I minha could história. erase this day from my Não story. era necessário. No, it was você necessary passar por isso. for you to go Era through necessário this. você viver It was isso. necessary for you to live this. E eu quero dizer para você bem, com muita clareza nessa And I want to manhã, say this to you with much clarity this morning. que você não é aceito por resultado. That you are not accepted by results. Não é o que você produz que atrai o coração de It's Deus. not what you produce that attracts God's Deus heart. ele não te aceita ou não te recebe por resultados, God receives you or accepts you. It's not by results, mas por obediência. but it's by obedience. Deus ele me recebe pela minha obediência. God receives me because of my Deus me aceita obedience. pela minha God obediência a accepts me Ele. because of my obedience E não, to Him. não pelo que eu estou produzindo. It's not by what I'm producing. Então, você precisa nessa manhã entender So you need this morning to que é importante understand produzirmos algo no reino de that Deus. it's important to produce something in the kingdom Mas of God. não é o que eu estou produzindo que vai fazer Deus, But it's not what I'm me producing aceitar. that's going to make God accept me. que vai fazer Deus me aceitar é a minha obediência What a will Ele. Quantos estão Make comigo? God accept me is my obedience to Então, Him. talvez é o momento de você parar de querer fazer tanta coisa e começar a obedecer. So maybe it's time for you to stop doing too many things and Porque starting tem to muita gente que obey. está fazendo muito, mas não Because obedece. there's a lot of people who are doing a lot of things but don't obey. Começa a obedecer. Begin to obey. Porque você vai ver como o reino de Deus vai se abrir para você. Because you will see how the kingdom of God Pare de will open buscar a itself to aceitação you. por resultados. Stop to look for being O que accepted te by define results. não é resultado. What defines you are not results. Ah, mas eu estou fazendo tanto, ninguém Oh, reconhece. but I'm doing so many things and no one Ah, o meu acknowledges patrão me. não me reconhece. My boss doesn't Ah, acknowledge me. meu esposo não me My reconhece. husband doesn't acknowledge Ah, me. o meu pastor não Oh, me my reconhece. pastor doesn't acknowledge Pare me. de buscar Stop aceitação por resultados. Looking to be accepted by results. Comece a obedecer a Deus. Start to obey God. Comece a ser fiel a Ele. Start to be E faithful você to vai Him. ver que os resultados acontecerão. And you will see the results will happen. Aquele dia foi um dia atípico para esses homens. That day was a uncommon day for these men. Eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. They worked all night long and didn't catch Mas eu quero anything. dizer para você que as coisas podem mudar à nossa But I want volta. to tell you that things can change around us. O mercado pode mudar. The market can change. As leis podem mudar The à nossa laws volta. can change around us. O ambiente, ele já pode não ser tão favorável
The environment might not be so favorable. Mas deixa eu dizer algo para você. But let me say something to O you. propósito de Deus não está no lugar. God's purpose is not on O the propósito de place. Deus está em você. God's purpose is inside of you. Então, o ambiente pode mudar. Quem não pode mudar é você. So the environment could change, As but you leis are the podem one who mudar, can't mas quem não change. pode mudar é você. Laws can change, but you are O the one who can't comportamento das change. pessoas à sua volta pode The mudar, mas quem behavior não of people pode mudar é around you você. can change, but you are the one who cannot change. Porque as pessoas, agora eu vou mudar lá para Because people Massachusetts. say, now I'm going to move to Massachusetts. O propósito não está lá, está em você. Brothers, the purpose is not there, it's Se in Deus you. falar, muda, muda. If God says to move, then Mas se you você não move. tiver uma palavra de Deus, fica quietinho onde você está. But if you don't have a word from God, then stay quiet where you are. Agora eu vou mudar. Now I will move. Não, irmãos, o propósito de Deus está dentro de você. No, brothers, God's purpose is inside of you. Então, onde você estiver, So wherever you are, Deus vai agir. God will move. Tem um pastor que eu gosto muito, There's a pastor that já I aposentou, really é o like. Paul Young-Shu. He already retired. It's ou Paul David Young-Shu Young-Shu. or David Young-Shu. Ele foi o pastor da maior igreja do mundo. He was the pastor of the largest church in the Na world. Coreia do Sul, uma igreja de mais de 1 milhão de In membros. South Korea, a church of 1 more than milhão 1 de membros. million members. E perguntaram ao David Young-Shu And they asked a him, quem ele atribuía o fato dele ser o pastor da maior igreja do mundo. to what did he attribute the fact that he was a pastor of the largest church in the world? Aí os repórteres perguntavam, será que é por causa da cultura And the reporter oriental? said, maybe it's because of the Oriental culture. Será que é porque os coreanos são disciplinados? Is it because the Koreans are Será que disciplined? tem a ver com a cultura da Does nação? that have to do with the culture of the nation? E ele deu um sorriso. And he smiled. E ele disse, não, He said, no. eu já nasci o pastor da maior igreja do mundo. I was already born the pastor of the largest church in the world. Se eu tivesse nascido no Brasil, a maior igreja do mundo ia ser no Brasil. If I was born in Brazil, the largest church Se eu in the world tivesse would be in nascido Brazil. nos Estados Unidos, a maior igreja do mundo ia ser nos If Estados I had been Unidos. born in the United States, the largest church Porque in a the maior world would be in the igreja do United mundo States because the nasceu greatest dentro de church mim. in the world was Vocês born entendendo? inside of me. How many are understanding? Então, quando você entender o seu propósito, So when you understand your que é a razão purpose pela qual Deus te criou, and the reason for which God você vai created you, entender muitas coisas que estão acontecendo com você. then you will understand many things that are happening O with ambiente you. pode mudar, The environment can change. as leis podem mudar. The laws can change. Agora, uma palavra rema de Deus, But a rhema word from God, ela pode nos tirar daquela situação. it can remove us from that situation. E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você. And this is the first lesson that I would like O to share verso with 4. you. Verse 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então, a primeira lição que a gente aprende So the first lesson that é we que para learn você viver uma temporada nova, is that in order to live a new season, você precisa ir para águas mais fundas. you need to go to deeper waters. É tempo de você sair da margem da praia. It's time for you to leave the shoreline. A areia é muito bom, irmãos. The sand is really good. Eu sou capixaba. I am from Espírito Santo. Eu amava ir para as praias do litoral capixaba, I used to love to go to the beaches in tomar Espírito guaraná e Santo, comer peruá frito. to drink guaraná and eat typical food E there. só ficar sentadinho na cadeira debaixo da sombrinha. And just sit on the chair underneath the shade. É. That's Mas se right. você quiser viver algo novo, você tem que sair dessa comodidade. But if you want to live something new, you need to leave this Para commodity. experimentar o melhor, você tem que deixar o bom. To experience the best, you need to leave Por the isso que good. ninguém quer deixar o bom. That's why no one wants to leave Porque o what's melhor good. ele ainda não experimentou. Because they didn't experience Então ele the tem best medo yet. de deixar o So bom they para are experimentar o afraid melhor. of leaving Mas what's Deus está good to dizendo para experience você the nessa best. manhã, eu tenho o melhor para But God is saying você. to you this morning, I have Ainda the que best esteja for tudo you. bom, Even if mas eu everything tenho o is melhor good, para but I você. have the best for Então you. Jesus falou assim, ó, vá para onde as águas são mais fundas. So Jesus says, go to deeper waters. Sabe por quê, irmão? Ninguém quer ir Do you para know why? as águas mais fundas. No one wants to go to deeper waters. Né, Felipe? Right, Diz, eu não Felipe? sei nadar. Oh, one can say, Oh, I don't know how eu to tenho swim. medo de água. Oh, I'm afraid of water. Vai que tem um caranguejo Oh, ali. who knows if there's a crab there? Enquanto alguns irmãos não querem ir, você vai colocar o pé na água e vai.
Why some don't want to go, you're going to Ir step on the para water as and you will águas mais go. fundas To go to deeper significa waters orar mais do que você está signifies to orando. pray more than what you're praying. That's right. Significa abençoar mais pessoas à It sua signifies volta. to bless more people Significa around ter you. mais It compaixão. signifies to have more Significa compassion. ter mais It fidelidade a signifies to have more Deus. faithfulness to Significa God. ser It obediente. signifies to be obedient. E Jesus falou: vá para onde as águas são mais And Jesus fundas. said, go to deeper waters. Deus está dizendo para você: olha, se você quer continuar, God is saying to you, if you want to keep going, continue nas águas rasas. then stay in these Mas se shallow você quer waters. ter experiências maiores, But if you want to have greater vá para as experiences, águas mais go fundas. to deeper waters. Significa mudar de estratégia. It signifies changing the strategy. Significa sair das águas It rasas. signifies leaving the E você shallow sabe o que waters. é interessante aqui, And you know queridos? what's interesting here, beloved? Os peixes grandes, Moisés, estão nas águas mais The fundas. large fish are in deeper waters. Tem pescador aqui? Do we have any Tem gente que gosta de pescar? fishermen here, people who like fishing? Os peixes grandes estão nas águas mais fundas. The larger fish are Bom, in água deeper rasa é waters. só lambarizinho. So shallow waters only Lambari, small não sei se você little conhece, é um fish. peixe, I don't né? know if you know this type Esse of fish, peixe but pequeno. these are the small fish. Então Deus está dizendo para alguém aqui nessa So manhã: God is saying to someone here é this preciso morning, você mudar a you estratégia. need to change É this preciso você strategy. ir para as águas You need mais to go to fundas. deeper waters. Quantos dessa manhã estão dispostos How many a this sair morning das are águas willing rasas to leave the e ir shallow para as águas waters mais fundas? and go to deeper waters? Amém. Glória a Deus. Glory to God. A segunda ação que nós aprendemos aqui. The second action that we learn No here. final desse verso 5 diz: At the lance end of as this redes. verse 5, it says, cast the E net. aqui nós temos uma palavra rema de Deus. And here we have a rema word of God. A única coisa que pode quebrar um decreto, irmãos, é uma palavra rema. The only thing that can break a decree is a Ah, rema word. O presidente agora lançou um decreto. Oh, the president now said a decree. A única coisa, irmãos, que pode mudar um decreto humano é uma palavra rema. The only thing that can change a human decree is Pastor, a o que é rema a palavra word. rema? Pastor, what is a rema É uma word? palavra revelada. It's a revealed word. É uma palavra que Deus dá no momento que você está passando por dificuldades. It's a word that God gives in a moment that you're going through Aí você difficulties. entende que aquela palavra é uma palavra And revelada. then you understand that that's a É uma revealed word. palavra rema. That is a rema word. E a palavra rema ela é para o momento. And the rema word is for that moment. Então Jesus falou assim: olha, lança as redes. So Jesus said, let down your nets. Imagina Pedro, Tiago e João falando: Can you Jesus, imagine Peter, James, and John saying, Jesus, nós já trabalhamos a noite inteira. we worked all night long. Nós estamos cansados. We're tired. Você sabe o que é ficar lançando rede a Do you know noite what it is toda? like to let down nets Nós all night estamos long? cansados. We are tired. Jesus falou assim: vá novamente Jesus said, go again para onde as águas são mais to fundas. deeper waters. Lança as redes. Let down the nets. As redes já estavam limpas. The nets were clean already. Eles poderiam dizer: não, Jesus, a gente volta amanhã. They could have said, no, Jesus, we're coming Amanhã back nós vamos tomorrow. pescar de We're novo. going to fish tomorrow Vocês again. acham que teria mudado alguma Do you coisa? think that something would have changed? Então, quando você recebe uma palavra So rema, when you receive a rema uma palavra word, revelada, a revealed word, você precisa agir naquele you need momento. to act at that moment. Naquele exato At that momento. exact Quando moment. você entendeu. When you understood. Então nós vimos aqui que Jesus falou para eles: olha, But we saw here Jesus lance said to as them, redes. let down the nets. e a palavra rema ela sempre vem no momento que nós estamos cansados. And the rema word always comes in the moments that we're No momento tired. onde nós queremos desistir. During the moments that we want to No give momento up. onde a gente acha que não vai mais nada dar certo para During the moments nós. that we think nothing else will work Nós for estamos us. desanimados. We are discouraged. Aí vem a palavra rema. And then the rema word Você comes. vem para o culto. You come to service. Momento da adoração. In the moment of worship. Você recebe uma You palavra. receive a word. Na recepção. In the Você recebe uma welcome palavra. area. Pastor está ministrando, você, The pastor uau, is ministering and you say, essa palavra é wow, para mim. this word is for me. Então nessa manhã Deus está dizendo para você, So this morning God is saying a única to you, coisa que você precisa the only thing that you para mudar um need decreto humano sobre a sua vida to change a human é decree over receber your a life palavra rema is de to Deus. receive the rema word of God. Aí Pedro ele respondeu: mestre, Then Peter said, teacher, nós esforçamos a noite inteira e não we pegamos worked nada. all night long and caught nothing. Deixa eu dizer algo para você, não espere pelo mercado. Let me say to you, don't wait for the market. Se o mercado não estiver produzindo, não espere pelo If the mercado. market is not producing, don't wait Deus for the ele está market. liberando palavras remas God is sobre a nossa releasing vida. rema words over our lives. Se Pedro esperasse 10 minutos ao dia seguinte, If Peter was going to wait 10 more minutes or the following day, nada aconteceria. nothing would have Precisamos happened. pegar a palavra liberada We need to take on the e colocar liberated or essa the released palavra word and place this em word ação into sobre as action nossas vidas.
over our lives. Qual é a terceira lição, pastor, que nós aprendemos? And what's the third lesson, Pastor, that we learned O verso here? 6 diz o seguinte: Verse 6 says the following. quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. When they had done so, they caught such a large Então, number of quando fish that você the nets began to obedece a uma break. palavra rema de So when you Deus, obey and ram a word of e você God, sai daquele lugar de and you comodidade, leave that place of comfort, e você lançar as redes é uma ação. and you let down the nets, that's an Não basta action. você ir para o lugar que Deus falou para você ir. It's not enough to go to the place that God told you to Então, go. lançar as redes é uma ação. So letting down the nets Aí is a an Bíblia diz que action. eles fizeram igual Jesus tinha ordenado. And the Bible says that they did as Jesus Aí had o texto aqui said diz to que them. eles começaram a pegar tanto peixe And the text says that they caught so que as much redes fish começaram a that the rasgar. nets began to break. Quando você é obediente a uma palavra rema de When you're Deus, obedient to a rhema word of God, você vai ter provisão na sua you vida. will have provision in your life. Você vai ser surpreendido. You will be surprised. Aqui nós temos muitos empreendedores. Here we have many entrepreneurs. Nós temos muitos empresários aqui We nessa have many manhã. businessmen and women this morning. Talvez não está funcionando o seu negócio. Maybe your business is not Talvez o seu working. business não está produzindo. Maybe your business is not Mas producing. Deus está liberando uma palavra rema sobre a But tua God is vida. liberating a rhema word E over Deus your nessa manhã vai life. trazer estratégias sobre a tua mente. And God this morning will Você bring tiver com strategy teu over coração your aberto mind. nessa manhã, If your heart is open podem this surgir morning, ideias criativas nesse lugar creative ideas might come que in vão this fazer com que o place. seu business ele tenha provisão com That will abundância. make so your business will have provision in abundance. E aí o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? And what do we learn here, beloved? As redes começaram o quê? The nets began to what? A To rasgar-se. break. Sabe o que que a gente aprende aqui, Do pastor you know John? what we learn here, Pastor John? Que o sucesso afunda mais do que o fracasso. That the success can sink more than failure. Porque barco vazio não afunda. Because empty boats do not Mas sink. barco cheio. But full afunda. boats sink. Mas aí tem uma forma de você evitar But there is a way que o for seu you barco afunde. to avoid your boat E from essa é a sinking. quarta lição que nós aprendemos. And this is the fourth lesson that Porque we o verso learn. 7 diz: Because verse 7 então says, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Então o que que eles fizeram para que o barco não se afundasse? so what did they do so the boat wouldn't sink? Eles começaram o quê? They started to A do what? compartilhar To share aquilo que eles estavam what they recebendo. were receiving. E eu quero profetizar que você terá tanto na tua vida. And I want to prophesy E you will você vai have poder so much in your compartilhar. life that you will be able to Vai share. compartilhar com You aqueles will que estão à tua share volta. with those who are Irmãos, o around meu you. sonho My dream, é ter tanta brothers, gente querendo entrar por is to essas have so many portas, people wanting to come in ao through these ponto da gente doors, falar, irmãos, tem uma igreja aqui. to the point that we can say, Tem outra brothers, igreja there's a ali. church right there, there's another Enquanto hoje os church right pastores there. ficam brigando, While other pastors are disputando fighting, ovelhas quase que a disputing tapa no sul da churches Flórida. almost by fighting. O meu sonho, irmãos, irmão, pode ir para outra igreja. My dream is to say, brother, you can go Tem to outra another igreja church. ali. There is another Tem church outra right igreja there. ali. There's another church there. Todos são muito bem-vindos. All are very welcome. Mas você é livre em cada lugar que você But decide you escolher are congregar. to go to any place that Porque you uma want to coisa que eu congregate aprendi, in. irmãos, é que ovelha não tem coleira. Because one thing I've learned is that sheep Que don't tem have a coleira collar. é cachorro. Only dogs have collars. Ovelha não tem coleira. Sheep don't have collars. Então aqui Jesus ensina uma grande lição para esses homens. So here Jesus Que eles teaches a great começaram a lesson to these pegar men. tantos peixes They started to catch so much fish que às vezes começaram a rasgar. that the nets began O to barco break. começou a The afundar. boat began to sink. Sabe por quê, irmãos, que o barco de muita gente está Do you know afundando? why the boats of many people are sinking? Porque Deus está dando tanto para ele, mas ele não quer compartilhar. Because God is giving them so much, but they don't want to share. Ele não quer ser fiel a Deus. They don't want to be faithful to E ele não God. quer abençoar as And pessoas they que don't estão à want sua to volta. bless the people who are around Às vezes o them. irmão chega do Brasil, Sometimes a brother o comes irmão from está Brazil, precisando and trabalhar that person needs to e você work, tem uma companhia. and you have a company, Aí você está acostumado a pagar $150. and you're used to paying $150. Mas porque chegou hoje, você But fala, eu vou te because a pagar person só 80. King, today you're gonna say, you say, I'm gonna pay only 80. Ah, vou te pagar só I'm 90. Paying 90.
Eu entendo que ele talvez não saiba bem fazer o I trabalho, understand that a person might not know well how to perform the que ele job, precisa aprender algumas and he coisas. needs to learn certain things. Mas você não precisa explorar a pessoa. But you don't need to exploit the person. Irmãos, o que eu recebo e minha esposa recebemos de homens e mulheres que choram conosco nos nossos gabinetes. Brothers, the amount of people that my wife and I receive in our room of people crying, Já a mulher vinha para ser ajudante de help de limpeza de casa. of the wife coming to help cleaning houses. E ela limpou 8 casas num dia e ganhou And $30. she cleaned 8 houses in a day and Irmãos, a earned vontade é de orar com imposição de $30. mão no pescoço de quem You chamou. feel like, praying, Porque é um laying abuso, hands irmãos. on the neck of the person who did this to them. Aí It's o barco dela And começa a then the afundar. boat of this person begins to Porque sink. ela está sendo abençoada, Because porque this tem uma empresa person próspera. is being blessed because they have a Eu prosperous estou dizendo, irmão, business. só de ser justo. I'm just talking about being De fair. sermos justos no reino de About Deus. being fair in the kingdom of E God. Jesus ensinou uma grande lição aqui para esses homens. And Jesus taught a great lesson to these men here. E ele disse, olha, compartilha porque senão vai afundar o barco, He pastor said, Adriano. share because otherwise the boat will sink. E aí o texto diz que eles começaram a fazer sinal para os outros barcos. And the text says that they started to signal the other boats to E sabe o come. que é que muitos de nós devemos fazer? And you know what many of us should do? Se você tem uma empresa If you have a e company você não está dando conta and you're not able de assumir novos to contratos, take on new é porque você contracts, está abençoado, é ou it's não é? because you're blessed, Porque right? se está sobrando contrato na Because sua if you have mesa e você não está contracts dando conta de fazer, on your table to spare and you're not é porque able to o seu do, barco está o quê? it's because your boat is. Então o que é que você pode Then fazer? what is it that you're able to do? Liga para o outro irmão. Call your other Olha, eu brother. peguei um contrato, eu estou com um contrato aqui, será que Look, você poderia fazer I have isso? a contract here. Can you do this job? Vocês estão me entendendo? How many are understanding? Não deixe seu barco afundar por Don't falta de ser justo. Allow your boat to sink because of your Se of você not being reter o que fair. Deus te dá, If you retain what a God gives semente to vai you, parar de the produzir. seed will stop producing. Nós precisamos compartilhar We need to share aquilo que Deus tem nos what dado. God has been giving to us. E Deus, irmãos, Ele está da mesma forma que naquele dia Jesus se apresentou àquela praia And in the same way that God has presented himself at that beach that day e mudou a vida de Pedro, Tiago e João. and changed the life of Peter, James, and John. Deus quer mudar a nossa vida. God wants to change Deus our quer mudar a life. nossa God história. wants to change our story. E vai ser um dia comum. And it will be on a common day. Você vai estar cumprindo a sua rotina You're diária. going to be fulfilling your daily routine. Pedro, Tiago e João estavam pescando. Peter, James, and John, they were fishing. Eles eram empresários da pesca. They were businessmen Eles of viviam fishing. da pesca. They lived from Mas naquele fishing. dia, Jesus aparece naquela praia. But on that day, Jesus appears on E uma that palavra rema mudou a beach, história and a deles. Rema word changed their story. O que eu quero dizer para você, veja o que o What do I Espírito want Santo to está say to you? dizendo. Look what the Holy Spirit is saying. Não desista de fazer o que você está fazendo. Don't give up on doing what you're doing. Porque uma palavra rema pode tirar você desse lugar para Because outro a lugar. Rema word can take you from this place to another place. Mas você não pode abandonar o que você está fazendo sem ter uma palavra de Deus na tua vida. But you can't abandon what you're doing without having a word of God in your life. Nós aconselhamos muitas pessoas. We counsel many people. Nós oramos. We pray. Nós temos muito cuidado com o que nós falamos para as And we have pessoas. much care with what we tell people. Porque eu sei que cada discípulo, cada membro da Life Point reconhece a autoridade profética que está sobre nós. Because I know each disciple, each member of Life Point recognize or acknowledge the E eu entendo prophetic que anointing algumas that's over pessoas us. às vezes saem até frustradas. And I understand many people even leave Porque frustrated. esperam uma palavra e a gente às vezes não tem uma palavra para aquele momento. Because you're expecting a word and sometimes you don't have a word for that moment. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo desses anos? And you know what I've been learning throughout these years? É que existem algumas Is decisões that there are some decisions que ninguém pode tomar por você. that no one can take for you. Existem algumas decisões que nem o seu pastor pode tomar por There are você. certain decisions that not even your pastor can make Existem for algumas you. decisões que nem o seu melhor amigo ou a melhor amiga pode tomar por There are você. decisions that not your best friend can take or São can make for decisões you. pessoais. These are personal decisions. Existem momentos que você não vai ter plateia para ajudar você a se There are posicionar. moments where you're not going to have an audience to help you position Existem momentos que yourself. você não vai ter amigos para ajudar você a se There are posicionar. moments where you're not going to have friends to help you E você position vai ter que yourself. tomar uma decisão. And you will have to make a decision. E ao longo da minha história eu tive que tomar decisões. Throughout my story, I had to make decisions. Eu e Deus. God and I, E chorar. and weep, E clamar. and cry out, Para que eu não errasse. so I wouldn't
make a na mistake decisão. in the decision. Então nessa manhã Deus está dizendo, olha, eu tenho uma new season para So você. this morning God is saying, I have uma nova Eu tenho uma nova temporada for para you. você. I have a new season for you. Deus, Ele quer expandir a capacidade da sua mente nessa God manhã. wants to expand the capacity of your mind this morning. Eu não sei se você lembra quando criaram o computador. I don't know if you remember when the computer was created. Quando criaram o computador na década de 80, When the computer was created in the existia uma memória 80s, there was a de memory 286 megabytes. of 286 Wow. megabytes. Wow. Inovador. Innovative. O computador The computer com uma memória de 286 megas. with a memory of 286 Hoje megabytes. existem computadores com memórias de mais de 12 gigabytes. Now there are computers with memories of more than 12 gigabytes. Hoje existem computadores com memórias de terabytes. There are computers with Mas você terabytes. quer continuar com a memóriazinha de But you want 286. to stay with that 286 memory. Não tem espaço para nada There na is- sua mente. There isn't space for anything in your mind. Você quer continuar pensando com memóriazinha de You want to 286. continue thinking with that small memory of 286. E o computador, irmãos, ele foi criado para muitas utilidades. And the computer was created for many things. Uma delas é armazenar One of them is to store arquivos, archives, armazenar conteúdos. files, to store content. E Deus nessa manhã ele quer acelerar aquilo que ele quer fazer na tua vida. And God this morning He wants to speed Mas up você the things He precisa wants estar to com do a in sua your mente life. aberta. But you need to have your mind A open. palavra rema são como The Rema word are like arquivos que estão sendo liberados do céu. files are being liberated from heaven. Mas se a sua memória é 286, But if your irmãos, memory is only ela vai 286, explodir. it's going to e explode. você não vai conseguir entender And you won't be able to receber understand and receive aquilo que os céus quer liberar sobre a tua what vida. heavens wants to liberate over your life. Naquele dia Deus mudou a história de Pedro, Tiago e João. On that day, God changed the story of Peter, John, and E James. depois daquela pesca maravilhosa que eles fizeram, And after that wonderful fishing that they depois had, daquela experiência que eles tiveram naquela praia, the experience that they had at the beach, Jesus disse no versículo 11, Jesus says on verse 11, para que eles fossem pescadores de homens, so they could be fisher para of que men, eles seguissem Jesus. for them to follow Jesus. Lembre-se que até então eles ainda não eram os apóstolos. Remember that until that moment they weren't the apostles Eles yet. apenas foram chamados para seguir Jesus. They were only called to follow Depois de um Jesus. tempo eles foram levantados como apóstolos. And after some time they were raised as Pastor, apostles. o que você quer dizer para But nós nessa Pastor, what do manhã? you want to tell us this morning? Que se você decidir seguir Jesus, That if you decide to follow o Jesus, propósito que ele tem para você vai ser revelado na the caminhada. purpose that He has for you will be revealed during your walk. Se você decidir seguir a If you Jesus, decide to follow o Jesus, propósito que ele tem para você vai ser revelado na the purpose caminhada. He has for you will be revealed during Porque your talvez walk. se Jesus falasse, não, Pedro, vem que você vai ser um dos meus Because apóstolos. perhaps if God said, Peter, come, you're going to be one of my apostles. Talvez ele ia seguir na hora, ia ou não ia? Maybe He would follow right away, right? Talvez eles iriam deixar tudo exatamente porque, não, nós vamos ser apóstolos de Jesus. Perhaps they will leave everything saying, oh, we're going to be the apostles of Jesus. Mas eles decidiram seguir, simplesmente But they seguir Jesus. decided to just follow Obedecer Jesus, uma palavra rema. to obey a Rema word. E a palavra para você nessa manhã, você está disposto a seguir And the word Jesus? for you this morning is, are you willing to Você follow está disposto Jesus? a ter o seu propósito, a sua identidade, o seu destino revelado nessa Are jornada? willing to have your purpose, your O identity versículo 11 diz que eles revealed deixaram, in this journey. arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo Verse 11 says that they put their boats on the shore and they left everything e o seguiram. and followed Him. Deixaram tudo e o seguiram. They left everything and O que é que followed você Him. precisa deixar? What do you need to E eu vou leave? dizer algo para você. I'm going to say something to you. Deus, ele nunca vai chamar você God will never call you antes de encher o seu barco. before He fills your boat up. Primeiro ele encheu o barco deles. First, He filled their boats. Você tem que ter algo para deixar. You need to have something to leave behind. Porque é muito fácil seguir Jesus quando nós não temos nada. Because it's very easy to follow Jesus when we Agora, don't have seguir Jesus anything. quando nós temos tudo But to follow Jesus when we have everything, é difícil. it's difficult. Mas primeiro Jesus encheu o barco But first, deles. Jesus filled their boats. Primeiro Jesus vai multiplicar a sua empresa. First, Jesus will multiply Ele vai your abençoar company. He will você. bless you. Para você
entender que So- tudo que você é e tem vem dele. You can understand that everything you are and nessa everything manhã, you have comes from Jesus está Him. nos chamando This morning, Jesus is para calling viver us experiências maiores to com live ele. greater O experiences barco with Him. foi cheio. The boat was full. Já pensou? The boat was filled. No melhor momento da sua empresa, Have you você ever ter que seguir imagined, Jesus? in the Não, best Jesus, moment of espera your company, you have to follow Jesus? aí. But Eu wait a esperei isso a second, vida Jesus. inteira. I waited for this my Não, whole deixa eu ficar life. quieto aqui com meus negócios, estão tudo dando certo. Leave me here with my business. Everything is working. Deus está falando para alguém nessa manhã. God is speaking to someone this morning. Pessoas que já têm sido bem-sucedidas nessa terra, People who have been successful in this mas que land, Deus pode levar você ainda a conquistas muito maiores. but that God can take you to even greater conquest. Algumas pessoas nessa manhã estão lutando com as suas próprias forças. Some people are fighting with their own strength. Tem trabalhado, mas não tem conseguido pescar peixe nenhum. You're working, but you're not able to fish any fish. E Jesus nessa manhã está dizendo, olha, And God this morning is saying, eu estou look, liberando uma palavra sobre a tua vida. I'm liberating a word over your life. E Ele quer encher o nosso barco. And He wants to fill up our E boat. nessa manhã eu quero orar com você. This morning I want to pray with Queria que you. você fechasse seus I would olhos like por um for you to momento. close your eyes for a moment. Eu queria orar com você. And I want to pray with you. Talvez você tenha vivido momentos difíceis na tua vida. Perhaps you're going through difficult days in your life. Você tem vivido momentos complicados na You're sua going história, through complicated times in onde your as pessoas story, entraram aqui talvez pensando em desistir. where people perhaps came in here thinking about Mas Deus giving nessa up. manhã está dizendo, eu trouxe você aqui. But God this morning is saying, I brought you here Porque uma palavra rema, because a Rhema ela word pode te liberar can liberate para you o seu to destino. your destiny. Nós vamos estar adorando o Senhor. We're going to be worshiping the E eu quero Lord. orar com você. And I want to Mantenha pray seus with olhos you. fechados por Keep um your eyes momento. closed for a moment. Se você entrou aqui nesse lugar If you came in this place e precisa de uma palavra de Deus, and you need a word from God, Deus já liberou essa God palavra. already liberated this E word. você não pode sair desse lugar And you can't leave this com place dúvidas no seu coração. with doubts in your heart. Deus ele está sempre disposto a dar uma oportunidade para quem não desiste. God is always willing to give an opportunity Depois to da those who don't pior give noite up. desses discípulos, After the worst night of these uma noite de disciples, frustração, a night of frustration, Deus mudou a história deles. God changed their story. Talvez você tenha vivido dias difíceis, Perhaps you're living difficult noites days, escuras, dark nights, momentos que você não tem conseguido produzir, moments that you're not able mas to Deus está dizendo para produce, você, but God is saying to é you, tempo. it's time. é tempo de você se It's levantar, time for you to é get tempo up. de você It's sair time for you to leave da comodidade que você está the comfortable e zone viver o you're melhor in que Deus tem and live the best para that a tua God história. has Fica de for pé no your seu story. lugar. Please stand on your feet. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Hallelujah. Stand on your feet.